Salve, torcedor vascaíno. Bom dia. Mais um Acorda na área. Um Acorda vascaíno que não sei se dá para me apresentar com vocês aqui, como eu fiz, com um bom dia. Depois da partida horrorosa que o Vasco fez ontem perante a equipe do Corinthians em Itaquera. Quase que uma tragédia anunciada. Todo mundo sabia que seria muito difícil o Vasco buscar um resultado. Só não imaginávamos que com 15 minutos do primeiro tempo o jogo já teria terminado praticamente. Mas antes de eu trazer aqui a minha opinião e falar sobre esse momento do Vasco, agora com a iminente saída do Paiva, o Paiva não faz mais parte do quadro de funcionários do Vasco, algo que eu trouxe na segunda-feira da semana passada. Lembra, torcedor, do Acorda da última semana? Fim de um ciclo? Pois é, 7 dias depois se confirmou. Mas era muito indício. E quem está um tempinho no mundo da bola, como a gente está, você começa a juntar os pontinhos e daqui a pouco você acaba prevendo o futuro, mesmo que seja um futuro ruim, como é o caso dessa demissão e mais uma vez o Vasco sem um treinador. Mas eu quero trazer aqui para vocês, torcedor, esse novo patrocinador aqui do AV+. Tá vendo esse QR Code aí no canto da tela? Você, por favor, passa o seu celular aí e entra com a gente no Zé do Cash. Patrocinador, o Zé do Cash, é uma plataforma 100% regulamentada pelo governo. A gente não pode esquecer que tinha muita gente aí atuando no mercado, dando golpe. Coisa que, se você passar o QR Code aí, você não tem a mínima possibilidade. O Zé do Cash é algo que traz para você, torcedor, a possibilidade de você apostar e brincar, principalmente se você for maior de 18 anos. As melhores odds do mercado, suporte 24 horas, grupo de WhatsApp com premiações semanais, enfim. Se você está procurando uma casa para poder brincar e fazer seu dinheirinho aí, entra com tudo no Zé do Cash, no primeiro comentário fixado, você também tem essa possibilidade. Pois bem, torcedor, eu vou fazer uma retrospectiva aqui do Paiva e também de tudo que aconteceu ontem em Itaquera. O Paiva, que teve um trabalho muito vitorioso no Palmeiras, foi campeão de absolutamente tudo. Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Sub-17, Sub-20, campeão paulista, e foi o cara responsável pela projeção de vários atletas do Palmeiras que a gente vê na equipe principal agora. O maior de todos, a estrela, o Estevão, que é constantemente convocado pelo Dorival Júnior. É contratado para a base do Vasco, faz um bom trabalho e quando chega para o profissional do Vasco tem apenas uma derrota na base, apesar do recorde ser pequeno. Ele tem aí a sua estreia perante o Fortaleza na Copa do Brasil, consegue a classificação e é demitido ou é afastado novamente para a chegada do Álvaro Pacheco. O Álvaro Pacheco fica 4 partidas, todo mundo já sabe o que aconteceu. A partir daí, o Rafael Paiva assume e faz uma campanha que leva o Vasco à semifinal da Copa do Brasil e também leva o Vasco a sonhar em algum momento com a Libertadores da América. Em nenhum momento deixou o Vasco com a possibilidade de brigar contra o rebaixamento. Longe disso. Conseguiu dar uma arrancada, fazer alguns resultados expressivos, como a vitória contra o Internacional fora de casa, como a goleada diante do São Paulo em São Januário, colocou alguns jogadores da base para jogar, Leandrinho, Estrela, JP, Lincoln, teve que administrar essa questão de Souza, Alex Teixeira, Paier, Felipe Coutinho, enfim. Um cara que, com a pouca experiência que ele tinha no futebol profissional, tentou, diante daquilo que foi oferecido, dar o seu melhor e fazer o seu melhor. E antes de tudo, eu quero deixar claro aqui que o trabalho do Paiva à frente do Vasco, na minha humilde opinião, é um saldo positivo. Eu acho que o que ele poderia entregar ficou acima das expectativas. Agora é focar do que fazer para frente. O Paiva já é passado. A gente ficar falando e remoendo não é. Como diz o título hoje desse Acorda, agora é com vocês. E eu coloquei aí duas figuras emblemáticas na história do Vasco, Pedrinho e Felipe. Primeiro, que assim, ontem na nota que o Vasco deixou, até o Emerson Rocha ficou em dúvida se ele ia ficar no Vasco ou não, mas quando o Vasco deseja sorte à carreira, eu tenho comigo que ele não vai ter cargo mais nenhum no Vasco. Inclusive, semana passada, participando do News com o Flávio, do BNG com o Emerson, eu falei que a pior coisa que tem para um técnico que vem da base é ser efetivado no profissional. Mesmo que não tenha nenhuma declaração, ninguém disse que ele era o técnico oficial do Vasco,
É óbvio que ele acabou sendo técnico oficial do Vasco. Só que a partir da hora que ele vai ficando, é o dia mais próximo da sua demissão. Porque quando você está na base ou quando você é um interino, você fica numa zona de conforto que vem um novo técnico e você acaba descendo para a base. Que não é o caso do Rafael Paiva. Agora ele vai ter que seguir na carreira e buscar novos ares. E daí, meus amigos, agora a gente entra num outro debate que não é campo e bola, que é a política do Vasco. Porque quem é contra o presidente Pedrinho, quem é contra os atos do Pedrinho, só está esperando com a espingarda, com o arco e flecha, que o Pedrinho efetive o Felipe Maestro nesses últimos 3 jogos. Porque todo mundo que é contra o Pedrinho tinha a certeza que em algum momento o Pedrinho ia oferecer para o seu amigo, o Felipe, a possibilidade de ser o treinador do Vasco. Isso é um discurso pronto. Eu não tenho dúvida nenhuma que as críticas serão gigantescas se isso realmente acontecer. Lembrando que hoje tem a coletiva do Pedrinho e ele vai expor aí quem vai ficar no Vasco para esses 3 jogos. Torcedor, o Ramon Lima, que hoje é técnico do Sub-20, a gente vê a equipe do Sub-20 do Vasco jogar, apesar de ser o atual campeão estadual, mas não vê um grande trabalho. Talvez daqui a um tempo seja um cara preparado para pegar esse vestiário. O Vasco não tem alguém de uma comissão permanente. Então, como é que faz agora para encerrar esse ciclo de Campeonato Brasileiro? Eu, particularmente, não vejo que o Vasco vai ter condições de contratar um novo técnico para assumir essas 3 rodadas. Eu acho que o Felipe Maestro vai ser efetivado. Se ele tem capacidade para isso ou não, eu não vou fazer um pré-julgamento. O recorte do Felipe como técnico até agora, a primeira passagem dele no Bangu foi boa, a segunda passagem nem tanto. Foi no Confiança também tentar a carreira de treinador, as coisas não andaram para lá, mas eu não posso, sem observar o trabalho de perto, sem ter noção, sem saber o que foi oferecido para o Felipe para ele ser treinador, se ele tinha a capacidade ou não de reverter aquele cenário. É um técnico que me agrada agora para esse momento? Não. É um técnico que eu acho que deve ser efetivado para o ano que vem no Vasco? Não. Só que eu não consigo enxergar no cenário alguém diferente que possa assumir o Vasco nesse momento dessas 3 rodadas. Perdão, é a minha opinião. Agora, se o Vasco consegue um nome tipo um Cuca, tipo um Rogério Ceni que está balançando lá no Bahia, tipo, sabe, um nome grande, aí ok. Mas trazer por trazer alguém, eu acho que dá para esperar esse tempo para quando o Vasco for ao mercado, ter a possibilidade de trazer alguém grande, alguém que possa reconduzir ao Vasco ao trilho daquilo que o Vasco precisa. Porque ontem, e eu não quero falar individualmente aqui, todo mundo está vendo que tem jogador que não tem mais a mínima condição de colocar a camisa do Vasco. A equipe do Vasco é uma equipe que não reage, é uma equipe que não tem força, é uma equipe que não tem saúde. E isso vai desde jogadores renomados até jogadores que estão entrando agora dentro de campo. O Vasco precisa de uma mudança completa. E uma mudança completa passa muito por alguém grande dentro do vestiário, que possa impor a esses jogadores algo diferente. Apesar que eu sempre bato nessa tecla aqui, que eu não sei o que é da preparação física e o que é característica de jogador. O Paiva, pós-jogo contra o Internacional, deixou claro que a equipe do Vasco falta muito jogadores com força, jogadores potentes, jogadores que possam entregar algo físico dentro de campo. Ontem, mais uma vez, o Vasco foi atropelado. Aliás, contra Botafogo, contra Fortaleza, e na partida de ontem, na hora do hino nacional, o Vasco já está perdendo por 2-3-0. Se você olhar fisicamente os jogadores das outras equipes e olhar os jogadores do Vasco, é uma tristeza completa. A gente já começa o jogo sendo derrotado. Eu coloco 50%, 50%. Eu acho que a preparação física do Vasco poderia ser melhor, mas também a maioria dos jogadores do Vasco fisicamente não vão conseguir entregar mais do que entregaram até agora. Então, é uma semana de resiliência. Hoje à tarde, todo mundo ligado na coletiva do Pedrinho. Começam a era das especulações. Ontem, o Flávio já trouxe a notícia aí de um possível treinador, o do Racing, que foi campeão em cima do Cruzeiro na tarde do último sábado. Enfim, a gente sabe que vai pipocar inúmeros nomes, porque o Vasco é essa máquina em projeção. Todo mundo quer treinar o Vasco. Então, eu acho que muitos nomes vão surgir ainda. Só para deixar claro aqui, Jean, você tem certeza que o Felipe vai dar certo? Não. Você colocaria o Felipe como técnico do Vasco? Não. Mas eu não vou avaliar o trabalho do Felipe que ele fez nos outros locais, porque eu não sei a condição de trabalho que ele tinha. E para esse momento, eu não consigo ver ninguém melhor. Se você aí do outro lado consegue, tá certo, a opinião é de você, é minha, eu respeito a de vocês, vocês respeitam a minha e tá tudo certo.
E eu acho que o Felipe tem conhecimento de vestiário suficiente para extrair mais dessa equipe do que o Paiva vinha extraindo. Isso eu tenho opinião, porque o que o Vasco apresentou nas últimas partidas foi uma completa vergonha. Beleza, torcedor? Dedão no like, daqui a pouco Bom Dia Gigante. Resenha hoje o dia todo aqui no canal, coletiva do Pedrinho. Enfim, vamos ver o que nos aguarda. E você sabe que aqui no AV+, também no Atenção Vascaínos, você sempre é muito bem representado. Abraço e a gente se encontra essa semana durante a programação. Valeu, galera!